bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Fala pra mim, tudo chá com bolacha, mel no mamão? É isso aí, estamos aqui, né, de volta como prometido nos últimos shorts, né? Que iríamos fazer um vídeo completo falando sobre o Nintendo 64, nosso querido Nintendo 64. Então, sem demora, vou pegar ele aqui no portal e vou apresentar pra vocês o nosso Nintendo 64. Esse aqui é o meu console, não é aquele do teste, tá? Aquele que a gente sabe que tá ligando, mas depois eu vou ter que fazer um vídeo melhorzinho para ver se ele tá funcionando tudo direitinho, dando imagem, saindo som, lendo o cartuchinho, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo. Esse, embora seja muito parecido com ele, esse é um americano, tá? Esse é a versão americana, aquele é um gradiente, tá? Esse é o console, tá? Ele vem com esse controlezinho aqui, ó, que é o famoso controle em M, certo? Muita gente tinha dúvida qual era a forma correta de pegar, se era assim, né? Se era assim, se era aqui pelo meio, né? A verdade é que, dependendo do jogo, dependendo dos botões que você fosse usar, tinha uma melhor maneira de você utilizar esse camaradinho aqui. Normalmente, o que vem junto com essa versão aqui preta é o controle cinza, tá? Esse aqui é um azul, é uma outra versão. Esse é o carinha aqui, ó. Liga e desliga. Tampinha de um dos acessórios que a gente vai falar já já. Botão de reset. O legal dele é que ele vinha com 4 entradas para controle, né? Quem nunca jogou tela dividida com Nintendo 64, né? Ou, por exemplo, o 007, né? E eu joguei muito na locadora que tinha perto da escola esse jogo, né? Aqui vinha um encaixe para fonte, né? Que é essa camaradinha aqui, ó. Ela encaixa aqui parecendo como se fosse um cartucho também, né? Entendeu? E essa camaradinha aqui que deu problema lá naquele vídeo do outro modelo, né? Então é um console que tem várias versões, tá? Ele tem essa versão que é americana, ele tem a versão que é bem igualzinha, que muda o sistema, né? O sistema, às vezes muda a cor por fora, mas dentro do console é praticamente o mesmo. Então tem a americana, tem a brasileira, tem a japonesa, certo? Esse é um console repleto de acessórios, já vou falar mais sobre os acessórios deles para vocês. Agora eu vou trazer algumas informações sobre esse console, tá? Bora lá? Esse console o Nintendo 64 é um console de quinta geração. Ele foi lançado 23 de junho de 1996, tá fazendo aí, lá no Japão, tá? Tá fazendo aí com seus 30 anos, né? Fez 30 anos isso. E ele foi lançado no Japão. E no Brasil ele chegou em setembro, tá? Do mesmo ano. Chegou em setembro, 29 de setembro do mesmo ano. Ele foi um console revolucionário, né, no mercado da época, porque ele, com a sua arquitetura de 64 bits, ele introduziu o 3D nos jogos, fazendo assim com que os jogos fossem mais imersivos, né? Ele foi lançado ao custo de $199. Ele vendeu quase 3 milhões de unidades, para ser mais exato, 32.930.000 unidades. Aproximadamente, né? O jogo mais vendido dele foi o Super Mario 64, né? Que alcançou lá a marca de quase 12 milhões de unidades vendidas. Ele era retrocompatível com o GameCube. Agora, por falar em retrocompatibilidade, eu vou apresentar para vocês alguns acessórios desse camaradinho aqui, tá? A primeira coisa que muita gente está usando recentemente é os Everdrives, tá? Esse aqui é um Everdrive, aquele cartuchinho maroto, que a gente sabe que com um cartãozinho conseguimos jogar, colocar aqui dentro desse aparelho, aqui do lado, vários jogos do Nintendo 64. Esse é um acessório que não é oficial, mas que ultimamente vem sendo muito usado, tá? Agora vamos falar sobre os acessórios oficiais, né? O primeiro dele é o Control Pack. O Control Pack, eu não tenho ele aqui, mas vou deixar a imagem aí para vocês. Ele é como se fosse um memory card, né? É o acessório que ajudava você a guardar os seus saves, né, os seus progressos no jogo. Ele tinha uma capacidade de armazenamento de 32 kbps, tá? O segundo, eu tenho 2 unidades dele aqui, ó, é o Rumble Pack. O Rumble Pack era um acessório, lembrando que todos eles vinham aqui, ó, no controle do videogame, encaixados aqui embaixo, tá? Esse daqui fazia aquela função de vibrar, de tremer, que hoje tem nos controles, né? No 64, para você conseguir fazer essa função, você precisava desse camaradinho aqui, certo? Que usava 2 pilhas AAA, tá? AAA, 3 As, né? Aquela mais fininha, pilha palito, tá? E hoje em dia tem alguns mods feitos por fãs que elimina essa necessidade de usar as pilhas, tá?
mas é esse camaradinho aqui. O terceiro acessório que eu vou falar era o Transfer Pack. O Transfer Pack, muito parecido com o Rumble Pack em tamanho, né, um pouquinho maior, também era encaixado aqui, e ele dava a possibilidade, né, de você fazer a retrocompatibilidade com o Game Boy, tá? Embaixo ali você conseguia encaixar um cartucho do Game Boy, jogar os jogos direto no console, ou fazer manuseio dos itens, transferência de Pokémon e acessórios, utilizando esse dispositivo, né, esse acessório, tá? E tinha um acessório também que era encaixado aqui atrás. Esse não fez muito sucesso, né? Foram feitas bem poucas unidades, depois foi descontinuado. Era encaixado nessa porta aqui, ó, que era o 64DD, tá? O 64DD, ele era um leitor de disco magnético. Então você encaixava ele, o 64, em cima desse acessório que ficava aqui embaixo, e você conseguia colocar um disquete, se não me engano, de 64 MB também, para poder jogar jogos, né? Mas não fez muito sucesso, foi descontinuado e foi vendido apenas 15 mil unidades. Por isso é meio caro e difícil de achar, tá? O que mais? Tem um outro acessório. Para isso eu vou pegar, lembrando que esse console aqui, ele tem muitas versões, tá? Ele tem essa tradicional, aí tem várias regiões, como o americano, o brasileiro e o japonês, como eu falei. Você tem ele, essa versão que eu vou pegar agora, que é da edição de sabores, né? Que é nacional, que são translúcidos e coloridos, né? E tem várias cores, né? Tem o kiwi, tem o uva, tem o jabuticaba, tem o tangerina. E aí você tinha também alguns japonês que em cima também era translúcido, mas essa parte de baixo ele é meio cinza, que é japonês também, mas não faz parte da coleção de sabores, né? É um outro tipo de coleção. Você tem os do Pikachu, que é bem bacana também, diferenciado, temático do Pokémon, né? E você tem um que ele foi uma campanha, se não me engano, com uma empresa aérea japonesa, que ele é muito parecido com esse, é igualzinho, e aqui na tampinha, onde vai um dos acessórios que eu vou falar agora, vem só escrito Ana. Inclusive, Ana é o nome da minha filha. Um beijo, filha. E só por estar escrito Ana em cima e ele ter sido dessa campanha, ele é super raro e custa muito mais caro do que um aparelho desse daqui, tá? Então vamos pegar aqui no portal outra versão que eu tenho, que é a versão jabuticaba, né? Da série de sabores, né? Como eu falei, eu vou deixar a imagem aí para vocês. Ele tinha diversas cores e eles são translúcidos, né? Esse é o fumê transparente, conhecido como jabuticaba, né? Aqui vou mostrar mais um acessório para vocês, que é o Expansion Pack. O Expansion Pack é uma espécie de cartucho de expansão. E ele fazia com que você conseguisse jogar alguns jogos que só rodava se você tivesse esse camaradinho aqui. Como, por exemplo, o Donkey Kong 64. E alguns outros jogos, ele melhorava os gráficos, o desempenho, tá? Esse camaradinho aqui, só esse acessório aqui, ele chega a custar, às vezes, mais caro do que o console sem ser CIB, né? O console Luzi, ele chega a custar, às vezes, até mais caro que o console. Porque ele é dificinho de achar também, e um pouquinho raro, né, para achar, então é um pouquinho caro. Mas dá uma turbinada bem legal no console. E é só apenas com ele que você vai conseguir jogar jogos clássicos e tão emblemáticos como o Donkey Kong 64. Tá? E aí, galerinha, ó, esse controle aqui, também dele, transparente. Esse controle não é o da edição. Vocês vão ver pela cor aí, ó, que dá diferença, tá? Veio trocado. Esse é um controle que, se eu não me engano, o nome dele é o Purple, Atomic Purple Atomic, alguma coisa assim. Ele é um pouquinho roxinho, e esse aqui já é mais fumê. Mas futuramente eu vou providenciar um controle correto para casar com esse aqui, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam do Nintendo 64, né? Nosso tão querido Nintendo 64, console esse que brigou com o PlayStation 1, né? Na época já existia o PlayStation 1, que vinha com a tecnologia de CDs, né? E o Nintendo 64 foi um dos grandes consoles, dos últimos grandes consoles a usar cartuchos, antes dos consoles atuais, né? Que é o Switch, o DS, né? Depois desse aqui, eles também entraram no ramo de mídias de CD, né? Que foi o GameCube, que é um console que a gente vai trazer aqui para vocês, depois o Wii, o Wii U, certo? E é isso, galera, é um console muito bonito, muito bacana, essas entradas aqui para os controles. O que vocês acharam? Comentem aí nos comentários, se vocês tiveram, se vocês jogaram, qual era o jogo que você mais curtia no 64, jogaram com aquela tela lá dividida em 4. Fala pra gente. E é muito importante pedir a ajuda de vocês, porque assim,
é algo que às vezes pode ser insignificante ou não custar nada para vocês, né? Que é dar um joinha, dar uma curtida, né? Um compartilhamento ou se inscrever no canal. Não vai custar nada para vocês, mas vai ajudar muito pra gente, tá? Faz muita importância isso, principalmente para canais como a gente que tá no começo, tá engatinhando, devagarzinho crescendo, mas faz toda a diferença, tá bom? É isso aí, obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tamo junto. Isso é tudo, pessoal!